Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1156 do STF, que trata sobre direito administrativo e improbidade administrativa. O assunto principal aqui está em volta do seguinte ponto: contratação direta de advogados pela administração pública e necessidade de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa. O julgado foi importante, inclusive nós tivemos teses fixadas aqui em repercussão geral, né? Tema 309. São duas teses e a segunda delas se subdivide em dois pontos bem importantes aqui. Então vamos lá. Sobre as teses em si, na primeira consta o seguinte: o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, em conformidade com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 5º e 10 da Lei 8429 de 92, em sua redação originária. Lembrando que nós tivemos aí uma alteração legislativa dessa lei. Certo? E por que então que ainda há interesse em falar sobre isso? Porque é julgado inconstitucional um entendimento que não pode mais ser repetido, inclusive em outra norma. Isso é importante ficar compreendido também. Certo? O segundo ponto. São constitucionais os artigos 13, inciso 5, e 25, inciso 2, da antiga Lei de Licitações 8666 de 93, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente, né, na lei, que é a necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço, também deve observar dois pontos importantes aqui. Inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público. E 2, cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado também o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. Ok, e daí nós temos dois pontos principais do resumo, que ele fala de uma situação que é inconstitucional e outra que é constitucional. O primeiro ponto ele fala o seguinte: olha, é inconstitucional, ou seja, está errado. É inconstitucional a previsão da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa, os artigos 5º e 10 da Lei 8429, na sua redação originária. Porque, em razão da necessidade da existência do dolo do agente. Beleza. Agora um outro ponto. É constitucional, ou seja, é válido, tá certo. É constitucional a contratação direta de advogados pela administração pública por inexigibilidade de licitação, se preenchidos os requisitos da lei e desde que não haja impedimento específico para a contratação desses serviços. Então, aqui na explicação um pouco mais aprofundada do julgado, nós temos o seguinte: começa falando lá, é inconstitucional a previsão da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa, que a gente acabou de falar já, dos artigos 5º e 10 na redação originária da Lei de Improbidade. Os atos de improbidade administrativa só se configuram se estiver presente o dolo do agente, que é elemento subjetivo intimamente relacionado com as ideias de desonestidade, deslealdade ou má-fé, não sendo suficiente sua culpa, ainda que grave. E aí continua o julgado. Nesse contexto, a Lei 14.230 de 2021, ao estabelecer que, para se configurar ato de improbidade administrativa, é necessária sempre
a conduta dolosa mediante ação ou omissão, somente corrobora o entendimento de que a improbidade administrativa sempre demandou a ocorrência do dolo. Ademais, a imposição das severas sanções previstas para a improbidade administrativa, como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade de bens, seria desproporcional e violadora de direitos fundamentais, caso aplicada a condutas meramente culposas. E quanto ao segundo ponto do resumo, quando fala da parte que é constitucional, quando ele fala que é constitucional a contratação direta de advogados pela administração pública por inexigibilidade de licitação, se preenchidos os requisitos da lei e desde que não haja impedimento específico para a contratação desses serviços, continua também o julgado dizendo o seguinte: no caso, a inexigibilidade de licitação se justifica pela singularidade dos serviços advocatícios que impossibilita uma comparação objetiva em um processo licitatório e pela notória especialização do contratado. Nesse processo discricionário, o gestor público possui certa liberdade na escolha do especialista que reputa o mais adequado à satisfação da utilidade pretendida com a contratação. Entretanto, essa liberdade não é absoluta, devendo ser pautada por critérios objetivos de confiabilidade, como a experiência do profissional, sua boa reputação e o grau de satisfação que ele obteve em outros contratos. Por fim, se não houver norma específica do ente público que impeça a contratação direta, a simples existência de procuradores concursados não obsta, por si só, a contratação de advogados privados, desde que comprovada a real necessidade e preenchidos os requisitos legais. Certo? Então, aqui com base nesses e outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta e por unanimidade, julgou prejudicado um recurso extraordinário de São Paulo e, por maioria, ao apreciar o tema 309 da repercussão geral, deu provimento a outro recurso especial também de São Paulo, ao fim de restabelecer a decisão em que se julgou improcedente a ação, bem como fixou as teses anteriormente citadas. Ou seja, para deixar claro aqui que essa situação de contratação de advogado, ela tem esses dois pontos a serem observados, que é a questão de não existir, nunca existiu ato de improbidade culposo, mesmo antes da alteração, e que a contratação direta por inexigibilidade de licitação deve observar os requisitos da lei e também essas outras questões que estão relacionadas a certa confiabilidade de que realmente aquele advogado ele se enquadra num perfil de singularidade, certo? Pessoal, espero que a leitura do julgado tenha sido produtiva para nós aqui e tenha agregado, né, de alguma forma. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Vejo vocês em um próximo julgado. Até lá, fiquem com Deus.